Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Odontologia Objetiva, o programa que vem trazer para vocês informações clínicas, experiências a respeito do equilíbrio que a gente tem sempre que procurar entregar para os nossos pacientes. Equilíbrio, conforto, prevenção, saúde, é isso que a gente espera de todos os nossos tratamentos. E hoje, Marquinhos, a gente vai falar sobre um tema muito interessante que é o controle dos efeitos do bruxismo sobre os dentes. Hoje a gente vai falar sobre a placa, mas não é uma placa qualquer, né? A gente vai falar sobre diversas características que uma placa equilibrada deve ter e sobre diversas aplicações dessa placa também, né? A gente às vezes pensa que a placa é só para proteção, só para o controle do desgaste dos dentes, mas a placa pode ajudar muito no nosso tratamento também. Então, hoje o nosso tema é esse, é o Siga Essa Placa e Evite Acidentes. Esse é o nome do o tema do nosso programa hoje. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá? Muito bem, muito bom, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast, que está na segunda temporada. Já estamos com bastante, só o diretor pediu só para fazer assim, beleza? E a gente está com vários episódios legais e pediram muito para falar mais uma vez sobre placa, porque é um assunto muito interessante e eu costumo falar assim, Amanda, a placa, se ela tiver te direcionando para o lado errado, ela vai te levar para o lado errado, entendeu? Então, não é qualquer placa que você precisa seguir, né? Você precisa entender, basicamente, o que você precisa, e baseado no que você precisa, você vai procurar alguma coisa que atenda aquelas suas necessidades. E esse assunto de placa, ele tem se tornado cada vez mais assim um assunto relevante, justamente porque o índice de pacientes com estresse emocional, psicológico, junto aí essa questão da pandemia, a gente está vivendo, eu não sei quando você vai estar escutando esse podcast, mas hoje nós estamos vivendo ainda estamos vivendo um momento de transição ali, acho que acabou aquela histeria da pandemia, mas o estresse, o medo, a preocupação com o futuro, isso tem aumentado a questão de ansiedade da população, dos nossos pacientes em si, e aí entender como proteger esses dentes desse dessa avalanche, né, desse tsunami de sentimentos, de ansiedade, é muito importante hoje em dia. Não, e para você que está escutando esse programa e que não está acostumado a fazer a placa, a gente queria deixar o recado de que o controle do bruxismo, né, esse paciente ansioso, esse paciente que está quebrando os dentes, vai aparecer no consultório de todos vocês. E esse controle, né, saber fazer uma placa equilibrada, não deve ser privilégio do especialista em DTM, do protesista, deve ser de domínio do clínico, né, como um todo, né, de todas as especialidades, porque a gente deve saber como entregar para o paciente um dispositivo que dê a ele conforto e equilíbrio, se a gente não puder reabilitar aquele paciente naquele momento, né? Então, queria enfatizar para vocês a importância desse programa hoje para vocês. Sem sombra de dúvidas, a gente sempre tem batido nessa tecla da importância de você entender o que está acontecendo na boca do seu paciente, do diagnóstico que você está ali prestes a oferecer para ele, porque se o paciente chega com o dente quebrado, Amanda, com uma coroa quebrada, ou um implante frouxo, ou com sensibilidade nos dentes, porque muitas vezes o paciente tem sensibilidade nos dentes, a classe 5 já está lá faz tempo. Né? A classe 5 ela foi produzida ao longo de alguns anos, mas de repente, no curto período de tempo, pode dar como se fosse uma agudizada nessa tensão, e aí expor novos poros e dar uma insensibilidade novamente. Então a gente tem uma série de situações clínicas que aparecem todo dia nos nossos consultórios, e desligou aqui, que a gente passa a ter ali uma situação que a gente não consegue entender. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de perfil de paciente que chega todo dia no nosso consultório com essas demandas, eu acho que chega a hora que nem todo mundo pode tratar agora, nem todo mundo
vai se sentir apto psicologicamente para fazer um tratamento longo por conta da questão do receio de sair de casa. Muita gente, às vezes, está com problemas financeiros, muita gente, às vezes, está inseguro já com odontologia, porque já fiz vários tratamentos e aí não se sente confortável. Então, a gente tem um tipo de perfil de paciente, Amanda, que, por mais que você diagnostique e oriente de um tratamento mais adequado, ele pode não estar preparado para fazer aquilo lá, para equilibrar. E é importante o que você falou, que todos os dentistas deveriam entender bem sobre placa para ajudar a diminuir o índice de destruição dos dentes das pessoas, né? E outra coisa importante também que acho bom a gente falar antes de começar a explicar as características da placa, é que além de saber indicar, a gente tem que saber indicar a placa, saber quando usar, quando nós podemos beneficiar o paciente com aquela placa e quando aquela placa não vai trazer algum benefício. A gente tem que estar atento a isso também, né? A gente tem que saber distinguir os sintomas que o paciente apresenta, porque muitas vezes a placa não vai ajudar. Ela pode mascarar um problema mais grave, né? E a gente acaba deixando de indicar esse paciente que tem uma dor mais específica para um especialista e oferece aquela placa como uma maneira de tratamento que não vai resolver o problema dele. Então, ou seja, a placa que a gente vai falar aqui hoje, ela não não existe, na verdade, uma placa que resolve todos os problemas, né? Um exemplo bem bobo, mas é verdade, por exemplo, uma placa de esporte, ela é totalmente diferente de uma placa de proteção, como a gente está falando. A placa de esporte ela tem que ser, não pode ser rígida, por exemplo. Né? Enfim. Então, tem placas para cada finalidade. E isso é importante entender, que a placa que nós vamos falar, ela tem um objetivo claro de ajudar a equilibrar o sistema, vamos dizer assim, e prevenir as consequências de uma atividade parafuncional. De uma forma bem genérica, seria isso. Agora, tem que tomar cuidado que tem problemas, às vezes, como você falou, dores, né, não odontogênicas, às vezes dores neuromusculares, dores até de DTM, que se trata de outra forma. Então é bom dar, já no começo, separar ali alho de bugalho, para a gente não misturar e nem querer, porque como a gente vai falar muito bem desse dispositivo, para os ouvintes não terem a impressão de que esse dispositivo é a tábua da salvação. Trata tudo, não é assim. E aí você vai resolver todos os problemas. Mas eu posso garantir o seguinte, ele não resolve todos os problemas. De um profissional dentista clínico, do dia a dia, né, que não é especialista em DTM, nem orofacial, ele vai atender aí a 80% das demandas de problemas que tem com o seu consultório. Isso aí eu posso garantir que 80% dos seus pacientes potencialmente têm indicação para usar essa placa. Já essas outras placas específicas, placa para roupa, placa que é um grupo muito menor, né? E não é por isso que tem que desprezar, pelo contrário, tem que saber, porque esses pacientes são aqueles que dão trabalho, são aqueles que você promete que vai resolver e não resolve. Tá? Então, eu acho que isso é importante. Mas que a gente tem que saber indicar, né? Ver que aquela não é uma situação que a gente pode melhorar com a placa e indicar para o especialista, né? Então, vamos lá. Em que momentos que a gente pode usar a nossa placa, né? Vamos falar primeiro das indicações dela, para depois falar das características? Eu acho que a gente pode distinguir aqui, para a galera, antes de entender assim, para que ela vai servir. A gente, inclusive, já, vamos dar um nome à placa, a gente chama a nossa placa de device. Né? Por quê? Porque a gente quis colocar um nome bonitinho, não tem nenhuma explicação técnica científica. Device significa dispositivo em inglês. Mas por que a gente gosta de chamar de device? Acho que eu vou dar só um parênteses sobre isso, Amanda, porque a história é a seguinte. Hoje, tem a device, é uma placa de Michigan levemente modificada. A gente chama de device justamente porque no mercado muita gente está fazendo placa e muita gente está fazendo de qualquer jeito. E às vezes os pacientes chegam no seu consultório e você fala que vai fazer uma placa, ele, não, já fiz isso não dá certo. Né? E aí o colega que fez, às vezes, fez de silicona, fez diferente do que a gente está propondo aqui, a gente vai propor aqui nesse episódio. Então, só para a gente já começar a chamar o device de device, para a galera entender. Então, a gente chama de device por isso, é para poder distinguir que essa placa que a gente está propondo é diferente, essencialmente, né,
de uma placa utilizada, às vezes, né, por outros profissionais que fazem de outra forma. Então, vamos primeiro especificar as indicações do device, justamente para a galera entender para que serve esse device, e aí, baseado nisso, vocês vão aprender hoje ainda quais são as principais características que o device tem que ter. Então, vamos lá, né? A gente dá um nome diferente, né? Porque ela tem características muito específicas, né? Chama de device ou a placa desoclusiva. E a primeira característica, a característica principal dela é que ela é confeccionada com a mandíbula na sua posição de estabilidade, na sua posição de conforto. Então, além da gente fazer a montagem do arco facial, né? Montar os modelos no articulador, a gente faz uma montagem no articulador com a mandíbula na posição de conforto. Então, assim, toda aquela posição que a gente procura entregar para o paciente no tratamento, a gente reproduz na placa. Sem dúvida. Então, assim, o primeiro ponto de corte, diferencial, né? Diferencial, mas acho que a gente podia falar da indicação primeiro, né? Vamos falar assim, porque ela vai ser feita nessa posição, mas vamos só lembrar qual o perfil de paciente que a gente vai tratar. Beleza, então. Né? Só para a galera entender o seguinte, qual o perfil de paciente, assim, o paciente chegou na sua cadeira, sentou, em que momento você indica a placa? Beleza, então, a placa ela pode ser usada, né, por ela ter essa característica de dar conforto e dar estabilidade para o paciente. Caso o paciente tenha todos os sinais, né, de desequilíbrio, né, um paciente que você sabe que precisa devolver o equilíbrio, e o paciente não possa tratar naquele momento, né, ou então até mesmo você tenha tratado o paciente, você precisa proteger o paciente dos efeitos da parafunção. Então, essa é uma boa indicação da placa, né? Controlar um paciente desequilibrado que não vai poder tratar no momento. Então, indicação 1. A indicação 2, o paciente que já tratou, já está equilibrado, mas que tem parafunção e que você precisa controlar esses efeitos. Certo? É isso aí. Basicamente, você vai ter o mundo, o universo, como você descreveu muito bem. 2 perfis de pacientes. O paciente desequilibrado, ou seja, que está com os dentes destruídos e não pode fazer um tratamento por qualquer motivo, né, desse que a gente até citou, mas você não quer que o cara se destrua mais. Então você pode usar uma placa, um device, uma placa inclusive como essa, que ela vai te auxiliar no desenvolvimento dos resultados. Então acho que primeiro ponto de qual é o resultado? De evitar a destruição. Então, primeiro ponto é esse. Aquele paciente que está com a boca desequilibrada, que tem dentes que estão quebrando, que quebrado já está com destruição coronária, né? Já tem, sei lá, várias características que te levam a entender que o parto está desequilibrado. E aí você propõe, às vezes, um tratamento reabilitador, né? Que é devolver o equilíbrio, quer dizer, cerâmico, e diretor! Peguei no flagra! Olha que situação, hein? Tinha que filmar a sua cara agora. O meu tocou 3 vezes ali e estava silencioso. Eu botar no silencioso e acabou fazendo barulho. Então a gente tem aí dois mundos aí de pessoas, como você falou bem. A pessoa que está desequilibrada, que precisa ser equilibrada, mas não vai ser equilibrada naquele momento. Ok, ou seja, você indica um device para justamente ajudar com que aquela pessoa se destrua menos. Exato. Às vezes o paciente chega, ele quebrou um dente, ele quer resolver aquele problema pontual. Você faz o diagnóstico, mostra para ele a necessidade de desenvolvimento de outros dentes para devolver o equilíbrio, mas ele não pode. Ponto. E aí, o que eu faço? Não faço nada? Manda ele embora? Não. Atende, claro. Resolve o problema dele e pode equilibrar o paciente, né? O paciente, primeiro que ele vai estar informado, você vai mostrar para ele o diagnóstico, né, de forma objetiva com o seu articulador, então o paciente vai entender o problema dele. Mesmo ele não podendo reabilitar no momento, ele tem essa alternativa de evitar a destruição, tendo o equilíbrio no momento em que ele usa a placa. Exatamente. Então, esse é o primeiro universo. Por isso que eu falei no começo que 80% dos seus pacientes vão poder ter essa indicação, porque se o cara chega lá com dor, cuidado,
A gente não está falando de tratamento com dor. A não ser que seja dor dentária, dor de sensibilidade, dor no molar que está com mobilidade, como chegou a paciente ontem. Ou seja, tem várias dores. Se essa dor for odontológica, está dentro dos 80% que eu estou falando. Se não for odontológica, bom, aí você tem que aprender a fazer diagnóstico disso. A gente não vai falar sobre isso aqui agora, mas eu só estou sabendo, orientando que vão ter dores, como, por exemplo, uma dor chamada alodínia, que eu mais gosto de dizer, quem não sabe o que é pesquisa, alodínia, que é uma dor onde a gente faz um toque suave e a interpretação desse toque é como se fosse agulhamento. Então, só para você entender mais ou menos que existem dores que não são odontológicas, aqui está desligado desse assunto. Bom, então você tem esse paciente que chega lá e você vai indicar esse device. Agora, e o paciente que também chega com você reabilitou, né, mano, que é o outro mundo que você falou muito bem, são pacientes que você reabilitou, que você resolveu o problema dele, está equilibrado, mas o fato de equilibrar, Amanda, é garantia que vai parar para a função? Não, de maneira nenhuma, né? Assim, a gente não consegue controlar a parafunção, não consegue controlar essa atividade do sistema nervoso central, não consegue diminuir o bruxismo, né? A gente até pode indicar tratamentos alternativos que controlem um pouco a ansiedade, indicar o paciente para outros profissionais que ajudem ele a controlar a ansiedade, mas a atividade parafuncional, nós como dentistas não temos como controlar. A gente controla os efeitos dessa atividade sobre os dentes. Essa é a nossa obrigação. Minimizar esses efeitos sobre os dentes. E aí pode surgir uma dúvida nesse tipo de paciente que você já equilibrou e já reabilitou. Se o paciente está equilibrado, então, teoricamente, ele está protegido também dos efeitos destrutivos, né, do bruxismo. Com certeza. Por que usar a placa no paciente equilibrado? Bom, é muito fácil de entender. A gente cria, né, no paciente que estava desequilibrado, a gente cria sistemas de proteção. Por exemplo, a guia lateral em canino. Porque se você faz a guia lateral em canino, você evita toque não axial nos dentes posteriores. Isso é um sistema de proteção. Isso, por si só, já previne muitos problemas nos dentes posteriores. A questão é a seguinte, Amanda, é que a parafunção, a gente não tem controle, por exemplo, da intensidade. A gente não tem controle da frequência. Então, por mais que o sistema esteja protegido, a pessoa pode fazer movimentos tão agressivos que não respeitam nem a lateralidade. Então, assim, os estudos mais modernos mostram que os pacientes mais severos, eles fazem como se fossem espasmos musculares, eles não seguem o movimento fisiológico. E por que eu estou explicando isso? É porque a gente não sabe quando o cara vai estar severo ou não. Porque a pessoa pode estar moderada hoje, pode estar leve, e falece alguém com Covid e a pessoa passa por um movimento extremo. Entende? Então, assim, a gente tem que entender que a placa, para quem está equilibrado, vai ser uma proteção a mais, porque a gente não sabe se o cara vai ter uma intensidade muito forte, se ele vai ter ali um espasmo musculares que contrai, que vão gerar, podem gerar aí uma fratura, pode gerar uma série de situações que inclusive, o tratamento que você fez, reabilitador, e sem contar que se a frequência for muito intensa, o desgaste é muito mais intenso. Então, assim, resumindo, se você equilibrou, fez um tratamento reabilitador de cerâmica, fez um reabilitador de resina, não importa, fez um tratamento reabilitador em ortodontia, ou seja, os dentes estavam tortos, está todo mundo corrigido. As guias estão preservadas, os toques estão equilibrados, ou seja, o que significa isso? Se o paciente tiver uma baixa intensidade para a função, ele vai ter uma baixa destruição dentária. Show! É o que a gente quer. Só que o problema é que a gente não consegue, aqui a gente consegue controlar, mas aqui a gente não consegue controlar. Ou seja, se o cara, de repente, tiver uma atividade parafuncional mais intensa, nem que seja por um curto período de tempo. Sim, a qualquer momento ele pode passar de um estado, né, de baixa atividade parafuncional para um de alta atividade. E a minoria, talvez. Mas a gente não sabe quem é essa minoria.
Então, na dúvida, a gente põe placa para todo mundo. E vai orientando os pacientes disso, sabe? Porque, para pensar o seguinte, normalmente, nunca é uma regra, normalmente quem faz um tratamento reabilitador mais intenso Já destruiu. já destruiu, ou seja, quem faz um tratamento reabilitador mais intenso, né? Mais Mais extenso. Tá? Eu falei errado, intenso. Mas extenso, essa pessoa, ela, sem sombra de dúvida, ela já tinha destruição prévia, e essa destruição prévia já era um sinal de que ele tem atividade parafuncional, entendeu? Então, normalmente, quando você faz uma reabilitação mais extensa, meio que significa que essa pessoa, ela teve ou tem atividade parafuncional. Ou teve, né? Porque pode ser cíclico. Então, as pessoas que a gente vai tratar que não têm essa característica de destruição, que são pessoas que são jovens, que às vezes tiveram um acidente, ou às vezes já são mais idade, já tem mais de 60 anos, a destruição é moderada, mas para 60 anos é um pouco fisiológica, tá entendendo o que eu quero dizer? Essas pessoas provavelmente elas têm uma atividade parafuncional muito menor, mas mesmo assim a gente não sabe quando esses caras vão ter essa intensidade aumentada. A gente não sabe quando essas pessoas vão ter ali um momento de estresse intenso. A gente não tem como controlar isso. Então, o ideal, Amanda, é que no paciente que não pode tratar, a gente indica a placa para diminuir o grau de destruição, e para o paciente que está reabilitado, de qualquer independente do material, a gente indica a placa para preservar ainda mais as estruturas. Porque um canino ranger em cima de outro canino tem um nível de desgaste. Se ele ranger em cima de uma placa... Claro, senão ele passa daquele estado de equilibrado, né? Passa um tempo, desgastou a ponta do canino, começam os toques em outros dentes e aí o ciclo se repete. Então, assim, resumindo, agora qual o lance? É orientar o paciente desde o primeiro momento que ele senta na cadeira. Amanda, eu acho que o segredo, o cara tá ali, gente, fala pro paciente, você está se destruído, cara, por causa da falta das proteções. Ponto. É um ponto número 1. Não é mais relevante ou menos? Não sei. Mas eu falo como ponto número 1. Não estou discutindo o que é mais relevante ou não, porque existe uma discussão científica, o que é mais relevante. Mas para o paciente entender, é mais relevante ele entender que a falta das estruturas, porque entender o que acontece no seu nervoso central, nem cientista sabe, imagina explicar para o paciente. Então, a gente fala, você tem 2 problemas. Você tem um problema de destruição dos dentes e tem um problema da ansiedade. A destruição de dentes eu consigo te ajudar. Na ansiedade eu consigo te orientar. É diferente. Oriento procurar profissional, oriento fazer atividade física, oriento... Enfim, a gente consegue orientar. O que fica mais evidente para a gente, Amanda, nesse tipo de situação, é que o fato é que o paciente sentou na sua frente, você tem que falar para ele, olha, independente se você for tratar ou não, a gente tem que tratar, fazer uma coisa, evitar que se destrua. E a melhor forma é fazer uma placa device, uma placa desoclusiva, uma placa estabilizadora, que é o que a gente vai falar as características. Eu acho que ficou bem claro o tipo de paciente, né? Sim, eu acho que tem uma outra aplicação da placa também, que a gente não comentou. Tem alguns pacientes que o dentista ele tem um pouco mais de dificuldade para registrar, né? Tem pacientes que, dependendo do nível de desequilíbrio oclusal, né, do nível de atividade muscular, né, a musculatura ela já está tão tensa, né, trabalhando de forma inadequada durante tanto tempo, que quando você vai colocar o dispositivo, que seja lá ele qual for, que você vai induzir a mandíbula para aquela posição de tratamento, você tem muita dificuldade, o paciente tem muita dificuldade em levar a mandíbula para a posição ideal, né? A musculatura está muito tensa. Então, a placa, nesses casos em que a gente tem dificuldade de registro, ela pode ajudar também, né, a condicionar aquela musculatura. A gente consegue devolver um equilíbrio para o funcionamento daquela musculatura para depois, numa outra oportunidade, fazer um registro mais tranquilo. Esse tipo de paciente é aquele paciente que chega muito, a gente fala assim, travado, né?
cara chega muito travado, ele chega muito tenso, ele chega, às vezes, até com um pouco de trismo, né? Aquela pessoa que tem ali, você vê que está num processo de muscular fadigado, vamos dizer assim, como se fosse câimbras musculares, assim, só que na boca. Eu acho que melhor do que colocar um Botox, porque a gente já até falou sobre Botox, acho que a gente não falou, a gente podia falar, a gente, melhor do que usar o Botox ali é você usar a placa, porque qual que a placa ela vai devolver esse equilíbrio, eu vou explicar agora como, e ao devolver esse equilíbrio, a musculatura, porque assim, vamos só entender uma coisa, se o cara está no nível hard, né, intenso de parafunção, a atividade muscular parafuncional, ela é incontrolada, ela é, sei lá, ela é, como é que fala, ela é não, Não voluntária, né? não voluntária, mas também ela não é sincronizada, sabe? Ela pode ser tipo espasmos que não fazem muito sentido. Mas, então isso, para esse tipo de paciente específico lá, que é 1% lá, cara, esse tipo de paciente realmente nem a placa vai ajudar muito, porque ele vai arranjar a placa. Porém, mas os outros 80% dos pacientes que às vezes você devolve o equilíbrio, alivia o nível de estresse muscular, não dá. Porque assim, o sistema nervoso central manda ranger. Você pode ranger fazendo força, ou você pode ranger fazendo menos força. Né? A gente vai explicar isso agora. Então, se você range fazendo menos força, utilizando menos músculos, e necessitando menos de energia para fazer o mesmo movimento, você alivia mais os músculos. E aí acontece o que você está falando. A pessoa acorda no dia seguinte, a musculatura está menos tensa do que com a placa. E no processo de uma semana, 15 dias, isso faz muita diferença. Né? A pessoa vai se aliviando, mas apesar de estar ainda intensa, apesar de estar estressada, apesar de estar ainda com uma série de problemas, mas ela vai, muscularmente, vai aliviando um pouco até você poder fazer o registro com mais segurança. Isso aí. E esse alívio muscular, já que você comentou sobre isso agora, ele acontece porque a placa ela aumenta um pouquinho a sua dimensão vertical e aquela musculatura não consegue contrair. Qual é o mecanismo que faz com que a musculatura funcione de maneira mais equilibrada? É por isso ou por alguma outra característica? Vamos falar então das características da placa que vai explicar isso. A primeira coisa que a nossa placa precisa ter é a mandíbula na posição fisiológica. Daí você já consegue eliminar uma série de estímulos musculares causados por uma interferência. Então já começa aí esse ponto. O que significa isso? Vamos falar sobre uma interferência básica. Basicamente é o seguinte, a mandíbula está fechando na posição fisiológica ali, toca em algum lugar, toca no terceiro molar, que é um clássico, inclusive tem vários casos dos par, como eu estou vendo, de paciente de pessoas que tocam o terceiro molar, o primeiro toque no terceiro molar, e com um pouco desse toque a mandíbula é projetada para frente, ganha velocidade e fecha com mais intensidade, gerando uma série de consequências clínicas, como ilhas de dentina, desgaste, facetas de desgaste e tudo mais. Esse ato de mancar na articulação, que ela vai para essa posição, depois vai para a MH, vai para a posição, depois vai para... Esse ciclo, que pode ser intenso ou não, já de cara ele já estimula mais muscularmente o movimento. Então, se você tira esse estímulo, ou seja, se a mesa está mancando, você coloca calça e tal, e ela para de mancar, você já diminui a intensidade muscular. Então, aí entra o diferencial da device, da placa desoclusiva, que por ser feita na posição fisiológica da mandíbula, evita esse mancar da mandíbula, porque o paciente já vai fechar na posição fisiológica. Para quem não está entendendo, a posição fisiológica da mandíbula seria como se fosse uma RC funcional. Dentro então, os que chamam de RC funcional, ou seja, é uma posição, relação excêntrica, mas não guiada pela articulação, que antigamente
Antigamente não. Tem muita gente que ainda define relação cêntrica como uma posição articular. Sendo que, na Posição verdade, anatômica. anatômica. Na verdade, a gente hoje define essa relação cêntrica fisiológica, que seria basicamente uma posição muscular. Ou seja, os músculos trabalhando de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque músculo, articulação e dente, né? Quem mais consegue se adaptar é o músculo. Então ele sofre, ele se adapta mais, mas ele destrói os outros. Os outros se destroem e o músculo não se destrói. Se a gente equilibra o músculo, ele para de forçar fora da ordem. Então, basicamente é isso. Então, o primeiro ponto é esse, Amanda. A placa desoclusive device, ele vai te gerar um equilíbrio para evitar a mandíbula mancar. Ponto. Então, já é um primeiro ponto. Todos os pacientes têm esse mancar da mandíbula? Claro que não. Nem todos têm. A maioria que tem destruição dentária, sim. A maioria. Mas a maioria não são todos. Então, e vai ter hora que vai ser coincidente, mas tem hora que vai ser coincidente. E que bom, né? Normalmente esses coincidentes são os pacientes que têm os dentes mais preservados, ou então se a discrepância é pequena, são justamente os pacientes que têm os dentes mais preservados, né? Então, a primeira característica é essa. Ser montado na posição. Então, se você não sabe, basicamente usa um dispositivo tipo Jigipur, que é o dispositivo que a gente mais ensina, por um motivo só. Porque é um dispositivo fácil, prático, replicável, qualquer profissional, independente do tempo de formado, independente até da sua formação acadêmica, se é recém-formado ou se é doutorando, doutorado, qualquer um consegue replicar. Ou seja, se a gente pega numa sala de 20 pessoas, pega um paciente, essas 20 pessoas vão achar basicamente a mesma posição, e o Jigipur não tem a indução manual. É uma indução só verbal. A gente pede para o paciente fazer os movimentos e a gente não toca no paciente, basicamente. Então, a gente deixa o músculo guiar, né? Então, isso aí é a posição fisiológica, monta no articulador e, baseado nessa posição, você consegue identificar esse mancar na mandíbula e aí você faz a placa cortando isso. Então, a primeira característica é essa, mano. Então, muscularmente falando, a gente evita o mancar, já diminui bastante. E uma outra característica que ajuda a dar esse condicionamento muscular, esse equilíbrio muscular, é a questão das guias, né? Então, se a gente já permite que a mandíbula feche na sua posição fisiológica, sem mancar, já está diminuindo, né, essa atividade forçada da musculatura. Sim. Se a gente der guias só na região de canino, as guias laterais só em região de canino, na nossa placa também, a gente consegue promover também um equilíbrio muscular. E isso deve ser reproduzido na placa. Exatamente. Então, olha só, vamos entender uma coisa. Quando você tem os movimentos laterais guiados na direção dos caninos, por exemplo, a mandíbula vai para a direita e toca nos caninos, ou na região de canino, às vezes pode ser o premolar no lugar do canino, mas toca um ponto mais anterior possível do lado direito, Amanda. Fisiologicamente falando, você não aciona outros músculos para fazer o movimento, além, basicamente, do pterigoideu lateral. Ou seja, você tem ali uma série de músculos que estão responsáveis pelos movimentos mandibulares, abertura, fechamento, lateralidade, protusão, mas na lateralidade, se você não tem interferências, ou seja, se não toca nenhum dente posterior, se não toca nenhum dente do lado oposto, toca só naquela região, fisiologicamente só um grupo de músculos vai funcionar. Enquanto que, se você deixa a sua placa tocando todos os dentes o tempo inteiro, fisiologicamente você vai acionar os outros músculos. Por que eu estou falando muito do fisiologicamente? É porque aquele paciente que eu citei, o mega patológico, que é o cara que está no nível de estresse hard, esse cara, ele não vai seguir isso. Os músculos, às vezes, a mandíbula vai para o lado, mas está todo mundo funcionando. Mas esse cara faz parte de um grupo muito pequeno. O mega intenso, o cara que é mega patológico de parafunção. Entende o que eu quero dizer? Mas a grande maioria das pessoas, eles, ao fazer o movimento de lateralidade na placa, os músculos que vão trabalhar são os músculos responsáveis pelo movimento de lateralidade.
já que o movimento vai ser longo e suave. E isso é outra coisa importante. São duas características. Ter a guia. Mas se ela ficar muito fechada, você cria um quebra-mola. Não é esse o objetivo. O objetivo é criar uma rampa de deslize longa e suave. Longa até que ponto? Até o ponto que a mandíbula vai sem ela sair. Porque se você faz uma guia muito curta, ela sai e bate os dentes posteriores na placa. Sabe? Ela vem, você tem que fazer ela longa. Vai ficar até um pouco esquisita. Às vezes fica parecendo um vampirinho, assim. A placa ela fica na região posterior lisa, tem que ter toque posterior, tem que ter toque a cúspide, as cúspides vestibulares, principalmente, tem que tocar lá na placa, mas a placa tem que ficar arredondada atrás para não ter nenhum risco de interferência. Isso é muito interessante, né? Se ela tiver um mínimo de dentações, porque às vezes ela não é totalmente lisa, né? Fica com aquelas marquinhas das dentações. E aí, quando o paciente está fazendo algum movimento de lateralidade, pode tocar ali. E aí atrapalha. Não é o fim do mundo, mas para quê? Se você pode fazer um negócio liso, por que você vai fazer um negócio com marcações para correr o risco? Entende? A gente está já fazendo um negócio justamente para isso. Então, característica, guia longa e suave. Olha que coisa mais deliciosa. Muito legal isso. Guia longa e suave. O que mais que precisa ter uma característica da placa? Ela precisa também ter guia anterior. A guia anterior tem que ser longa e suave também. E aí eu quero te fazer uma pergunta, porque existem muitos modelos de placa onde a guia anterior ela é feita na mesma rampa do canino. Então. É o seguinte, eu já até conversei isso já com outros professores que ensinam isso. E eles me falam que, mas o canino inferior, ele até aguenta forças laterais. Quem não aguenta força lateral é o canino superior. O canino superior, se você pegar o canino superior com a retração, né? O canino superior com retração, provavelmente é o pré-molar que está tocando nele na protusível. Já o canino inferior é muito mais difícil você ver retração do canino inferior, a não ser que seja por, às vezes, um mordida de topo-a-topo, uma mordida assim. Porém, fisiologicamente falando da mesma forma, a gente entende que o canino ele não foi feito para ser força lateral, mesmo o canino inferior. E eu não vejo nenhuma vantagem o canino inferior tocar na placa do deslize anterior. Por quê? Porque o canino inferior vai estar recebendo uma força lateral, médio-distal. Sinceramente, assim, não vejo por que deixar, se a gente pode tirar. Se fisiologicamente a gente não deixaria o canino tocando no lateral, por exemplo. Então, vamos fazer só análise fisiológica. Os dentes anteriores estão protuindo. Você colocaria o canino tocando no lateral? Jamais. E porque na placa você vai simular um toque que não existe. Eu só não entendo essa entre aspas, assim, incoerência. Mas não posso afirmar cientificamente que está errado, tá? As outras, sim, as outras informações eu consigo provar cientificamente que é melhor deixar a guia longa e suave. Na guia protusiva, longa e suave, da mesma forma. Mas quando o paciente vai fechar, ele vai fechar em MH. Ele vai tocar em MH, só que a rampa vai levar a mandíbula para a posição fisiológica. Ele vai morder e vem para cá. Pois é, essa é uma outra questão, né? Porque com todas essas rampas super bem ajustadas dessa maneira, a placa consegue guiar esses movimentos que o paciente vai realizar, né? Sim. Então, assim, o paciente, no momento da parafunção, ele faz movimentos aleatórios, sim, mas a placa, ela guia esses movimentos para que eles ocorram nos locais corretos, né, que vão forçar menos a musculatura. Por exemplo, tem gente que fala, mas o cara dorme assim, vai ranger. Beleza, ele pode até dormir assim, mas a mandíbula só vai para um lado de um jeito. Ela não vai para um lado para trás. A articulação não vai deixar a mandíbula ir para trás. Ela vai sempre para frente e para o lado, para frente e para o lado, para frente e para o lado. Ou seja, por mais que o cara arranja deitado, assim, com o travesseiro aqui, como eu vejo as pessoas, tudo bem. Mas ele não vai ranger mais para. O eixo de lateralização da mandíbula não vai ser alterado porque o cara está com o travesseiro aqui. Entende? Tipo, se o ângulo é daqui para cá, sabe? Nessa posição aqui de 30 graus, a mandíbula pode ir na diagonal, pode ir o máximo para trás aqui. Ele não vai mais para trás para cá, entendeu? Não existe isso, é impossível. Fisiologicamente
fisicamente impossível por causa do formato da mandíbula, né? Um arco. Bom, enfim, mas o fato é que a gente, o paciente, ele, principalmente, Amanda, pensa, olha só essa sacada, o paciente que está desequilibrado, o cara está desequilibrado, né? Agora imagine esse cara chegar desequilibrado, tá desequilibrado, ele chega, você coloca um device desse, a musculatura que estava, cara, às vezes o cara, você filma o paciente fazendo um movimento de lateralidade, o cara tem dificuldade Não pra consegue. caramba, muitas vezes ele não consegue fazer os movimentos de lateralidade. E aí você põe um device na boca do cara, uma placa desoclusiva, cara, ele sente um alívio, a musculatura sente um alívio que chega a ser chocante. Já no Jigpua, Amanda, quando a pessoa está fazendo, porque para fazer a placa tem que fazer um dispositivo tipo Jigpua, você já nota a diferença. No Jigpua, quando o cara está assim, ainda tenso ainda, ele vai, mesmo com o Jigpua, a musculatura está tão assim que nem sabe o que é lateralidade às vezes. Aí daqui a pouco, deu 2 minutos, 3 que está ali, aí daqui a pouco você vê a mandíbula deslizando para os lados de uma forma muito mais suave. E aí você vê, opa, agora a musculatura está trabalhando de forma correta. Então, se você pegar um paciente que tem a mordida muito fechada, que tem uma mordida aberta, por exemplo, que aí você tem tóxicos posteriores, só rumina, né? Você pega um paciente que tem bastante irritações, assim, classe 5, você vê que é porque tá... Cara, põe um Jigpua pra você ver nesse cara. Nos primeiros movimentos, você filma ele fazendo. Ele vai ter dificuldade de ir para a lateralidade, mesmo não tendo nenhuma interferência. É porque a musculatura já não está mais acostumada a fazer aquele movimento. E daqui a pouco, passam uns minutos ali, a musculatura vai se soltando, os músculos não necessários vão sendo desativados e o músculo responsável vai se tornando líder daquele movimento. Porque normalmente o que acontece? Você tem o músculo pituitariano lateral, que faz o movimento de lateralidade. Quando ele não consegue fazer um movimento porque tem alguma interferência, ele aciona o temporal. E se o temporal não consegue, ele aciona uma seta. Toda essa ordem, mas mais ou menos assim. E aí, então, aquele paciente, todos os dias, ou à noite, durante o dia, quando ele fizer uma lateralidade, por algum motivo, seja parafuncional, funcional, fisiologicamente ou não importa, todos aqueles músculos vão ser acionados. O pterigóide lateral, ele nem vai ser tão mais importante no movimento, por ser o mais fraquinho entre eles. Agora, quando você põe um dispositivo tipo o Jigpua e depois você coloca uma placa inclusive que tem essa característica, o movimento é tão suave na lateralidade do canino que os outros músculos vão ser desacionados, ou seja, você vai evitar o acionamento deles e só um vai movimentar, que é o músculo correto, que dá amplitude de movimento para a mandíbula. E trabalhando menos essa outra musculatura, esse outro grupo de músculos, é aí que o paciente sente o conforto. Exatamente. Então a gente entrou aqui na reta final do assunto justamente para explicar por que a gente falou que o dispositivo, esse device, ele vai proteger a destruição e vai gerar conforto. Isso, inclusive, é uma coisa que a gente não falou, uma característica da placa que a gente não falou, mas para a gente é óbvio, mas alguém pode estar na dúvida, que a placa precisa ser rígida. Ela não pode ser maleável, tipo de silicone. Por quê? Porque senão você gera um estímulo de mastigatório ali, como se fosse... Você vai gerar um negócio que vai causar, de alguma forma, sei lá, um desequilíbrio, algo assim. Né? Tipo, se você tem um paciente que às vezes está muito travado, e você quer auxiliar para ele ajudar nesse desenvolvimento, aí você faz a placa desoclusiva. Se você fizer a placa de silicone, macia, ele vai pensar que é um chiclete, entre aspas, e vai ficar a noite inteira exercitando a musculação. Musculatura. Então, o ideal é que ela seja rígida para passar a informação neuromuscular para o sistema nervoso periférico aqui do dente, e que, como uma coisa rígida, lembra o quê? Lembra o dente, e não lembra um alimento, vamos dizer assim. É isso? Exatamente. E o paciente que faz uso da placa, né, seja ele usar essa placa antes de você fazer o tratamento reabilitador, por exemplo,
ele usando essa placa antes do tratamento, né, se seja aquele caso que ele não pode reabilitar no momento, você até consegue, além de dar esse conforto muscular para o paciente, você consegue até observar também o nível de atividade parafuncional dele, porque nos retornos você já vê o grau de destruição da placa, né? Você consegue educar também esse paciente a usar a placa para quando ele for reabilitar, ele já ter o hábito, já saber da importância. E uma coisa que eu peço muito para os meus pacientes, assim, a gente marca os retornos, né? Mas como a gente não sabe o nível de atividade daquela parafunção, às vezes, antes do retorno dele, ele já destruiu. Então, o paciente ele aprende a ficar atento, a observar o seu dispositivo, ver se ele está destruindo, se o dispositivo está íntegro ou não, se ele já destruiu aquela guia lateral, se está na hora dele voltar. Então, é muito importante o paciente conhecer, consciente, saber o objetivo daquele dispositivo, saber usar corretamente. Opa! Saber usar corretamente e saber a hora certa de procurar também o auxílio do dentista, caso antes daquele retorno ele já tenha destruído a sua placa. É importante isso que você está falando, sabe? Para a gente entender, assim, o paciente, você diagnosticou, orientou lá atrás que boa parte da destruição poderia ter que ser protegida. Você orientou isso, explicou, está tudo certo. Agora você passa uma nova fase, que essa nova fase está relacionada a isso que você está dizendo. Ou seja, a pessoa que está com atividade parafuncional, ela precisa ser orientada. E é muito interessante isso. A pessoa mais estressada, mais tensa, mais ansiosa, realmente a placa e usa, né? A placa chega com as marcas muito evidentes ali do canino inferior, dos dentes anteriores. Fica muito claro ali que o cara arranjou pra caramba. E aí tem que orientar o paciente que a placa não é uma coisa que você põe e já era. Você tem que fazer ajustes. Às vezes a gente faz a placa, depois de 2 meses ele volta. Mas paciente que está naquela fase desequilibrada, sabe, Amanda? Então, às vezes você faz, monta tudo, né? Porque a PFM não é uma posição fixa. Ela pode ter variações, justamente porque a musculatura não é algo fixo. E aí, o paciente, você faz em uma posição, daqui a pouco ele chega mais relaxado, ou seja, menos intenso, e ele já está um pouquinho mais diferente. Às vezes ele está um pouquinho mais para trás. Aquela PFM que você achou ali no primeiro momento, do musculatura mega tensa, agora com ela mais leve, você vai ver que essa posição é um pouquinho diferente daquela que você encontrou. Então, é interessante você fazer esse ajuste na placa, é interessante você orientar o paciente a importância de fazer esse ajuste, e é interessante você acompanhar esse paciente, até porque esse acompanhamento vai fazer com que a relação de confiança seja sempre renovada, porque o paciente ele vai confiar em você agora. Então, você passa a ganhar um paciente que não é seu, entre aspas, aquele paciente que não pode fazer, né, como já citou, e você faz com que aquele que gosta de você, ele passe a gostar mais. Simples assim. E a gente fez questão de frisar bastante essa característica de equilíbrio da placa, né, que a gente procura entregar na placa, assim como entrega para os nossos tratamentos, porque é muito comum a gente ver as placas que não são feitas nessa posição mandibular, né? E só para a gente... E reproduz o bancar, né? Pois é. Então, era isso que eu queria deixar bem claro para todo mundo que está assistindo esse episódio, que o diferencial da placa, né, de dar esse equilíbrio muscular, de proteger, dessa forma ela consegue proteger realmente todos os dentes, né? Uma placa que é feita na posição de MH, ela reproduz a báscula que eventualmente o paciente possa ter, né? E aí você continua perpetuando aqueles toques indesejáveis que podem acontecer durante a parafunção. Exatamente. Então, é isso aí. É isso aí. Porque o problema, sabe o que é, mano? Eu até conversei uma vez com um professor que ele tem o costume de orientar, fazer a placa MH. E aí ele falou, mas não tem problema. Aí eu falei, defina problema. Defina problema. Porque o fato do paciente não reclamar não quer dizer que não tem problema. Porque ou você nunca recebeu um paciente que tem vários problemas na boca e ele não reclama. Defina problema. Porque
O que mais me irrita é que a gente assim, não, eu faço assim, não dá problema. Então defina problema para mim. Tá? Primeiro, todos os pacientes têm interferências? Não. Não. Uma parte dos pacientes, principalmente quando você faz se você pegar a grande população assim, Amanda, pelo menos estatisticamente nos estudos, é uma percentual menor de pessoas que têm interferências, entendeu? Só que essas pessoas que têm interferência são as que buscam dentista, entendeu? Então, assim, na população, a quantidade de gente que tem interferência é pequena. Mas no consultório é grande, entende? Então, assim, todo mundo que tem... Não, porque se você não monta o articulador, se você não monta o caso do articulador usando o dispositivo que você não consegue ver, você deixa de ajudar. Não é que está errado, porque se você for pensar friamente, se o seu objetivo for proteger os dentes, até de silicone resolve. Ué. Mas proteger quais dentes? Não, mas eu digo os dentes. Tá, né? Não, mas eu digo assim, mas pô, se você coloca de silicone, os dentes não vão se tocar. E no sentido de proteger os dentes, ela está sendo eficiente, entende? Só que você não está equilibrando o sistema. Você não está fazendo com que a fisiologia se torne cada vez mais preponderante. Você está simplesmente protegendo os dentes. E uma placa rígida feita em MH, você está simplesmente protegendo os dentes. Você não está devolvendo equilíbrio, porque se houver uma interferência, você está reproduzindo essa interferência e, às vezes, intensificando. É muito comum, pacientes que usam placa tenham a sensação de melhora no começo, porque qualquer coisa que você faça melhora no começo, e depois eles começam a não ter aquela sensação de melhora mais. Parece que não está mais fazendo o mesmo efeito. É por isso que aquele ato de mancar, às vezes, fica até amplificado com o aumento. Porque você até comentou uma coisa que acontece também. Quando você coloca algo entre os dentes, né, como, por exemplo, a musculatura sabe que ela tem que ficar desse tamanho, de repente ela fica mais, naturalmente também, ela diminui a intensidade. Né? Só que durante a parafunção isso pode não ser tão eficiente, porque tem tudo é fisiológico na parafunção. Né? Agora, para a gente poder entender isso que você falou, é assim, fazer a placa em MH, como diz um professor, falou assim, olha, mas eu faço a placa em MH e eu vou levando ela para RC. Eu falei, porra, então por que você não faz logo ela em RC? Entende? Então, assim, porque eu vou colocando, acrescentando na placa. Cara, tudo bem. Ó, entendam. Vou em outra palavra. A placa pode ser uma grande ferramenta de venda de tratamentos também. O paciente chega lá, quer fazer aquela restauração que você citou. Quebrou o molar, ele quer resolver o problema do molar. Você identifica para ele aquilo. Aí você monta o articulador por causa da placa, mas na verdade você monta o articulador para mostrar para ele, olha isso aqui. Olha, você é remunerado para mostrar para o paciente como que o mancar está interferindo nos dentes e aquela informação clara, objetiva, replicável, bicho, aquele paciente nunca vai esquecer. E essa é a grande sacada que eu queria fechar aqui, sabe? Se você não entendeu nada, entende o seguinte, se você fizer a placa, na pior das hipóteses, vai ser remunerado para montar o articulador. E com esse articulador montado, vai servir como uma ferramenta de conquista daquele paciente, de conscientização daquele paciente e parte também em fazer com que esse tratamento que você vai propor, às vezes até aumente o rendimento financeiro para você. Não, e o que você disse agora até me lembrou que essas montagens, né, para fazer a placa, elas são interessantes também porque você faz essa montagem inicial, né, nesse caso, né, já faz o diagnóstico do paciente, e no paciente que você reabilita e ao término da reabilitação você vai fazer a placa, quando vem aquele articulador montado para fazer a placa ao término do tratamento, é uma oportunidade que você tem de conferir, de fazer um refinamento nos ajustes finais, né? Você só ganha, cara. Com certeza. Então, você só ganha. Se você faz a placa, você ganha proteção, você ganha mais uma oportunidade de rever, você vê se está precisando fazer um ajuste no caso de que já finalizou. E quando não precisa, é gratificante também, porque você vê que conseguiu replicar aquilo que você havia planejado no seu enceramento, você conseguiu transferir para a boca do paciente e ao término do tratamento você atingiu aquele equilíbrio do planejamento. Que você tinha. Exatamente. Então, assim,
Na pior das hipóteses, não tem cacete, então cobra para montar isso. Faz essa placa desse formato. Você só tem a ganhar. Então, por isso, que se você seguir essa placa que a gente falou, você vai evitar muitos acidentes. Muitos acidentes. Seja dos dentes naturais, seja dos dentes artificiais, seja na sua relação com o seu paciente, seja na relação sua com o seu laboratório, seja na sua relação com os seus colegas que trabalham com você, seja na sua relação com a sua secretária que ficou olhando lá e vendo você ter que repetir as coisas. Então, fica ligado nisso. É isso aí. Muito legal. O tema de hoje, obrigada. Se você gostou, clica aqui no curtir, se quer no YouTube. Se não, você clica em encaminhar, manda nos grupos do WhatsApp dos seus amigos dentistas, manda para aquele colega seu lá que fica falando que placa de qualquer jeito, pode fazer de qualquer uma que dá tudo certo, e manda ele vir aqui, depois clica aqui nos comentários e deixa aqui o que você achou, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje e a gente volta com mais um tema interessante no próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau.